Você já reparou que durante uma partida de futebol quase tudo começa pelas pernas? O passe, a arrancada, a freada, o salto, a mudança de direção, o chute, a marcação, a resistência até o fim do jogo. No futebol, quando a perna não responde bem, o jogo muda. O jogador perde velocidade, perde explosão, perde tempo de reação, chega atrasado na jogada, reduz intensidade e muitas vezes pode sentir primeiro na panturrilha. É por isso que um detalhe chamou atenção nos últimos anos. Alguns jogadores entram em campo com a meia cortada na região da panturrilha. À primeira vista parece estilo, parece superstição, parece mania de jogador. Mas muitos fazem isso para aliviar a pressão da meia na panturrilha durante o jogo. Porque em alta performance, qualquer sensação de aperto, peso ou desconforto pode interferir no movimento. E aqui começa uma conversa muito interessante. No futebol, todo mundo entende que a perna precisa estar livre para responder, mas fora do campo, muita gente normaliza viver com as pernas pesadas, inchadas, cansadas ou até mesmo doloridas todos os dias. E isso não deveria ser tratado como normal. A panturrilha é uma região fundamental para o movimento. Ela participa da corrida, da impulsão, da freada, do equilíbrio e da mudança de direção. Mas ela também tem um papel essencial na circulação. A panturrilha é conhecida como o coração da perna. Não porque ela substitui o coração, mas porque ajuda o sangue a voltar das pernas em direção ao coração. Funciona mais ou menos assim. O sangue chega até os pés e precisa retornar para cima contra a gravidade. Esse retorno acontece pelas veias. Dentro das veias existem válvulas que ajudam a impedir que o sangue volte para baixo. E quando a panturrilha contrai, ela comprime as veias profundas da perna e ajuda a empurrar esse sangue para cima. É como se a panturrilha fosse uma bomba muscular. Pesquisadores que estudam a circulação venosa chamam isso exatamente assim: a bomba muscular da panturrilha, considerada o principal motor do retorno venoso nos membros inferiores. E existe até um dado que reforça por que isso importa. Estudos populacionais mostram que quando essa bomba trabalha menos, por sedentarismo, imobilidade ou tempo demais parado, o risco de problemas circulatórios nas pernas aumenta. Por isso, o movimento é tão importante para a circulação. Quando você anda, sobe escada, movimenta o tornozelo ou contrai a panturrilha, essa bomba trabalha. Quando você fica muito tempo parado, sentado ou em pé sem se movimentar, ela trabalha menos. E quando essa bomba trabalha menos, algumas pessoas percebem mais peso, inchaço, cansaço e desconforto nas pernas. Agora pensa no futebol. Um jogador não depende só de força, ele depende de resposta. A perna precisa reagir rápido, a panturrilha precisa contrair, o tornozelo precisa estabilizar, a musculatura precisa sustentar o ritmo, a circulação precisa acompanhar o esforço. Por isso, qualquer detalhe vira importante. A chuteira, a recuperação, o aquecimento, a hidratação, o descanso, tudo interfere no desempenho. E é aqui que a Copa vira uma boa metáfora para a vida real, porque você talvez não precise correr 90 minutos, mas também precisa que as suas pernas acompanhem a sua rotina. Você precisa caminhar, trabalhar, viajar, ficar em pé, subir escada, treinar, ir à praia, brincar com os filhos, passar o dia fora, chegar ao fim do dia sem a sensação de que as suas pernas ficaram para trás. Quando a perna pesa, o ritmo cai. No campo, isso parece como perda de velocidade. Na vida real, aparece como escolhas silenciosas. Você anda menos, evita exercício, evita ficar muito tempo em pé, evita viagem longa, evita roupa curta, evita praia e compromissos que exijam caminhar muito. E aos poucos, a pessoa começa a adaptar a vida ao desconforto. Ela não chama isso de limitação, chama de rotina. Mas quando dor, peso, inchaço ou cansaço começam a decidir o que você faz ou deixa de fazer, isso precisa ser investigado. Um dos motivos para isso acontecer pode sim estar relacionado às varizes.
E se você que está assistindo esse vídeo já sentiu a sua perna pesar depois de um dia parado, comenta aqui embaixo. Muita gente ainda pensa em varizes apenas como uma questão estética, mas varizes não são só veias aparentes. Elas podem estar relacionadas a uma alteração na circulação venosa. Quando as válvulas das veias não funcionam bem, parte do sangue pode voltar para baixo. Isso é chamado de refluxo venoso. Com o tempo, esse refluxo aumenta a pressão dentro das veias, favorece a dilatação e pode levar ao surgimento das varizes. Mas o problema não é apenas o que aparece na pele. A pessoa pode sentir peso, dor, queimação, inchaço, sensação de pernas cansadas, pior, principalmente no final do dia, e desconforto após ficar muito tempo em pé ou sentado. E isso não é exagero. Algumas revisões na literatura recentes mostram que a insuficiência venosa é uma das condições mais subestimadas na prática clínica e que os sintomas costumam aparecer bem antes de qualquer veia ficar mais visível. Ou seja, a veia visível pode ser só uma parte da história. Por isso, tratar varizes não é apenas apagar as veias, é entender a sua circulação, é avaliar sintomas, é examinar, é mapear essas veias com ultrassom, é entender se existe refluxo, é decidir o melhor tratamento baseado em critérios rigorosos. No futebol, ninguém monta um time sem conhecer a função de cada jogador. O diagnóstico vem antes da escalação. E quando falamos de pernas pesadas, doloridas ou sensíveis, existe outra condição que também pode entrar nessa investigação: o lipedema. Lipedema não é só peso, não é só gordura localizada, não é só estética, não é falta de esforço. O lipedema pode envolver dor, sensibilidade, sensação de peso, inchaço, desproporção corporal e limitação de movimento. Trabalhos recentes reforçam esse ponto. O lipedema costuma ser subdiagnosticado ou confundido com obesidade. E o critério diagnóstico não é só visual, envolve dor, sensibilidade ao toque e o chamado sinal de Stemmer negativo, entre outros achados clínicos. Muitas pacientes não se incomodam apenas com a aparência das pernas. Elas se incomodam com a dor, com a sensibilidade ao toque, com o peso, com a dificuldade de se movimentar e com o impacto na rotina. Por isso, quando uma paciente chega com dor, peso, inchaço ou sensibilidade nas pernas, a avaliação precisa separar essas camadas. Pode haver varizes, pode haver inchaço, pode haver sinais compatíveis com o lipedema, pode haver mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é por isso que o diagnóstico é tão importante. Porque tratar sem entender a causa é como entrar em campo sem saber qual jogo está sendo jogado. Voltando para o futebol, um time bom não depende de uma peça só. Tem defesa, meio-campo, ataque, preparo físico, estratégia, recuperação e leitura de jogo. No cuidado com as pernas também existe uma escalação. No banco deveriam ficar a dor, o inchaço, o peso, a queimação, o cansaço e a limitação. Em campo entram a avaliação, diagnóstico, movimento, tecnologia e tratamento com critério. Julho, em mês de Copa, deixa essa conversa ainda mais atual. As pessoas estão assistindo jogos, se reunindo, viajando, indo à praia, ficando mais tempo fora de casa, caminhando mais, ficando mais tempo sentadas ou em pé. E no calor, sintomas como inchaço, peso e desconforto podem ficar mais evidentes. Em viagens longas, a panturrilha se movimenta menos e isso reduz a ação dessa bomba muscular que ajuda o sangue a voltar. Em dias de praia, passeio ou rotina fora do normal, a pessoa percebe mais as pernas. E aí, julho vira uma espécie de teste. Sua perna inchou mais? Pesou mais? Doeu mais? As varizes ficaram mais evidentes? Você evitou caminhar? Evitou roupas mais curtas? Evitou até mesmo ir à praia? Sentiu um desconforto depois de ficar muito tempo sentado ou em pé? Essas respostas importam, porque sintoma que se repete não deve ser tratado como normal. Agora,
um cuidado importante. O exemplo dos jogadores que cortam a meia não é uma recomendação para você fazer a mesma coisa. E também não é uma orientação para abandonar sua meia de compressão. A meia do uniforme esportivo não é a mesma coisa que uma meia de compressão médica. A meia de compressão, quando indicada, precisa ter tamanho adequado, pressão adequada e orientação correta. Ela pode ser muito útil em alguns quadros vasculares, mas precisa ser bem indicada. Usar compressão errada pode causar desconforto. Abandonar a compressão indicada também pode prejudicar o cuidado. Então, o cuidado não é sobre cortar a meia. O recado é sobre entender que pressão, panturrilha, circulação e movimento importam. No futebol, cada detalhe é ajustado para a perna responder melhor. Na saúde vascular, também precisamos de ajuste, avaliação, exame, diagnóstico e plano individual. Você deve procurar avaliação quando sentir peso nas pernas com frequência, inchaço recorrente, dor, queimação, sensação de pernas cansadas, varizes ou vasinhos aumentando, desconforto após ficar muito tempo em pé ou sentado, piora no calor, limitação para caminhar, treinar, viajar ou trabalhar. Também é importante avaliar quando há mudança na cor da pele, feridas na perna ou sintomas que estão progredindo. A avaliação vascular ajuda a entender o que está acontecendo. Em muitos casos, o ultrassom vascular ajuda a mapear as veias, avaliar o refluxo e entender melhor a sua circulação. E a partir daí, o tratamento pode envolver movimento, orientação de rotina, compressão quando indicada, medicamentos em alguns casos, procedimentos minimamente invasivos, endolaser ou outras estratégias dependendo do diagnóstico. Mas tudo começa pelo mesmo ponto: entender o problema certo. Sem diagnóstico, qualquer tratamento vira chute. E em medicina vascular, chute não ganha jogo. Então, o que a COP ensina sobre as pernas? Ensina que perna cansada muda jogo. Ensina que movimento, preparo, recuperação e circulação importam. Ensina que a panturrilha não é apenas músculo, ela é uma bomba importante para o retorno do sangue. E ensina que, quando a perna não responde bem, a rotina sente. Varizes não são só estética. Lipedema não é só peso. Dor, inchaço, queimação, cansaço e pernas pesadas não devem ser jamais normalizados. Em mês de Copa, quem precisa estar em campo é você, não a dor nas pernas. Circulação é liberdade. Se suas pernas estão limitando sua rotina, sua viagem, sua praia, seu treino ou seu dia a dia, agende uma avaliação pelo link da bio. O primeiro passo é entender o que está acontecendo.